100 curiosidades bíblicas. 1. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes ao longo de 1500 anos. 2. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. 3. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, com mais de 3.000 traduções. 4. O livro mais curto da Bíblia é 2 João, com apenas 13 versículos. 5. O versículo mais curto da Bíblia no Novo Testamento é Jesus chorou, João 11, versículo 35. 6. O maior livro da Bíblia é Salmos, com 150 capítulos. 7. O capítulo mais longo da Bíblia é Salmo 119, com 176 versículos. 8. O capítulo mais curto da Bíblia é Salmo 117, com 2 versículos. 9. A Bíblia foi o primeiro livro impresso por Johannes Gutenberg em 1455. 10. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 11. O livro de Esther não menciona diretamente o nome de Deus. 12. A Bíblia menciona mais de 3.000 personagens diferentes. 13. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. 14. O Novo Testamento foi escrito em grego, enquanto o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico. 15. O Sermão da Montanha, pregado por Jesus, é encontrado em Mateus 5:7. 16. Noé tinha 600 anos quando construiu a arca. Gênesis 7, versículo 6. 17. O nome de Jesus aparece 983 vezes na Bíblia. 18. O nome de Satanás aparece 56 vezes na Bíblia. 19. A expressão "não temas" aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. 20. O livro de Isaías contém profecias claras sobre a vinda de Jesus. 21. O livro de Apocalipse descreve o fim dos tempos e o retorno de Jesus. 22. A primeira tradução da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe no século XIV. 23. O livro de Gênesis cobre mais de 2000 anos de história. 24. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Mateus 4:1-11. 25. O nome Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. 26. A palavra Evangelho significa boas novas. 27. O livro de Salmos é dividido em 5 partes, refletindo os 5 livros do Pentateuco. 28. O livro de Lucas contém mais parábolas que qualquer outro evangelho. 29. Maria, mãe de Jesus, é mencionada pelo nome 12 vezes no Novo Testamento. 30. O apóstolo Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 31. A Bíblia menciona mais de 20 batalhas. 32. Salmo 14 e Salmo 53 são quase idênticos. 33. O número 7, simbolizando perfeição, aparece frequentemente na Bíblia. 34. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos por Stephen Langton, no século XIII. 35. Elias e Enoque são os únicos personagens bíblicos que não morreram, mas foram levados ao céu. 36. O arco-íris foi a promessa de Deus a Noé de que nunca mais destruiria a terra com água. Gênesis 9 versículo 13. 37. A Arca da Aliança continha as tábuas da lei, uma porção de maná e o cajado de Arão. 38. O livro de Judas no Novo Testamento tem apenas um capítulo. 39. A primeira praga no Egito transformou toda a água em sangue. Êxodo 7 versículos 17 ao 21. 40. Jesus realizou seu primeiro milagre em um casamento, transformando água em vinho. João 2 versículos 1 ao 11. 41. A Bíblia menciona mais de 100 mulheres diferentes. 42. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. 43. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos 2 vezes. 44. A última palavra da Bíblia é Amém. Apocalipse 22, versículo 21. 45. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. 46. O apóstolo João escreveu 5 livros do Novo Testamento: João 1, 2 e 3 João, e Apocalipse. 47. Noé levou 120 anos para construir a arca. 48. Salomão, filho de Davi, foi o rei mais sábio de Israel. 49. Jesus ressuscitou 3 pessoas dos mortos: Lázaro, o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo. 50. A primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição foi Maria Madalena. 51.
Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Mateus 14 versículos 13 ao 21, 52. A cidade de Jerusalém é mencionada mais de 800 vezes na Bíblia. 53. Noé, Davi e Abraão são mencionados em vários livros da Bíblia. 54. Jesus usou parábolas como uma ferramenta principal de ensino. 55. O livro de Provérbios contém 31 capítulos, um para cada dia de um mês. 56. Daniel foi jogado na cova dos leões por continuar orando a Deus. Daniel 6. 57. A primeira mulher mencionada na Bíblia é Eva. Gênesis 2, versículo 22. 58. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. 59. Moisés foi salvo das águas do rio Nilo quando bebê. 60. A história de Davi e Golias é uma das mais famosas da Bíblia. 1 Samuel 17. 61. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. 62. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. 63. O livro de Apocalipse menciona 7 igrejas. 64. O nome Noé significa descanso ou consolo. 65. A Torre de Babel foi construída para alcançar os céus. Gênesis 11 versículos 1 ao 9. 66. Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. João 19 versículo 17. 67. Os israelitas passaram 40 anos no deserto antes de entrarem na terra prometida. 68. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho no domingo de Ramos. 69. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra por Deus. Êxodo 31 versículo 18. 70. O apóstolo Paulo foi originalmente um perseguidor dos cristãos antes de sua conversão. 71. Jesus disse a Pedro que ele negaria o mestre 3 vezes antes que o galo cantasse. 72. O livro de Levítico contém muitas leis sobre como o povo de Israel deveria viver. 73. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. 74. Caim matou seu irmão Abel por ciúmes. Gênesis 4 versículo 8. 75. O número 12 é um número simbólico na Bíblia, representando as 12 tribos de Israel. 76. Os filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. 77. O livro de Jó conta a história de um homem que perdeu tudo, mas permaneceu fiel a Deus. 78. A cidade de Sodoma foi destruída por causa de sua maldade. Gênesis 19. 79. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. 80. A Babilônia é mencionada como símbolo de corrupção em Apocalipse. 81. Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo no deserto. Mateus 4 versículos 1 ao 11. 82. O profeta Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias em seu ventre. 83. Paulo escreveu várias de suas cartas enquanto estava preso. 84. Jesus pregou seu sermão da montanha no Monte das Bem-aventuranças. 85. Davi escreveu muitos dos salmos. 86. Os magos do Oriente trouxeram presentes de ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. 87. O livro de Atos dos Apóstolos relata a história da igreja primitiva. 88. A última praga no Egito foi a morte dos primogênitos. Êxodo 12. 89. O rei Herodes tentou matar Jesus quando ele era um bebê. 90. Matusalém é o homem mais velho mencionado na Bíblia, vivendo 969 anos. 91. Esther foi escolhida como rainha do Império Persa e salvou seu povo. 92. A conversão de Saulo, Paulo, aconteceu no caminho para Damasco. Atos 9. 93. O rei Davi era pastor antes de se tornar rei de Israel. 94. O livro de Daniel contém muitas visões proféticas. 95. A Bíblia proíbe idolatria e adoração de outros deuses. Êxodo 20 versículos 3 ao 5. 96. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha. Mateus 6 versículos 9 ao 13. 97. Zaqueu era cobrador de impostos quando conheceu Jesus. Lucas 19. 98. A muralha de Jericó caiu depois que os israelitas marcharam ao redor dela 7 vezes. Josué 6. 99. O livro de Isaías é chamado de mini-bíblia. Isaías tem 66 capítulos, correspondendo aos 66 livros da Bíblia. Os primeiros 39 capítulos, como o Antigo Testamento, tratam da lei e do julgamento, enquanto os últimos 27 capítulos, como o Novo Testamento, focam na graça e na redenção. 100.
Jesus falou 7 frases enquanto estava na cruz. As palavras finais de Jesus na cruz são conhecidas como as 7 palavras de Jesus e incluem frases como Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23 versículo 34, e está consumado. João 19 versículo 30.